de oração. como efetivo a prière. Aquela pessoa que leva uma vida efetiva da oração A mesma capina é completamente. está trabalhando a sua comunhão com Deus. Trabalhar com Segunda coisa, falamos de uma vida efetiva da palavra, da meditação da palavra de Deus. Deus disse ao Josué que este livro da lei não se afasta da sua boca. Medita dia e noite. Quer dizer, o cristão meditando a palavra de Deus está entrando em comunhão com Deus. Porque toda a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus, está revelada na sua palavra. Será que estou falando com alguém? Amém. Será que estou falando com alguém? Amém. Então a igreja para com ela mesma deve trabalhar a sua comunhão com Deus. E a terceira coisa que eu disse, que tem que levar uma vida de temor a esse Deus. Hoje em dia ninguém mais teme a esse Deus. Tornamos a Deus como se fosse o nosso amigo. Aleluia. Amém. Pessoas que estão a servir a Deus, mas servem a Deus sem temor. Servem a Deus como se estava servindo o seu patrão. Deus é maior do que o seu patrão. Deus merece o respeito mais do que o seu pai. Mas hoje em dia nas nossas igrejas, pessoas que se dizem que estão a servir a Deus, mas não temem a esse Deus. Não vou demorar que já falamos muita coisa. E falamos que esta comunhão, além de ser vertical, tem que ser também horizontal. Significa dizer comunhão entre irmãos. Devemos trabalhar a comunhão entre irmãos dentro da igreja do Senhor. Mas falamos que a comunhão horizontal, como vertical também, deve ter como base o amor. Sem o amor, amado, não teremos como manter a comunhão com Deus nem com o seu irmão. Hoje em dia nas nossas igrejas já não existe mais o amor. Amor está lá fora nos olhar. Mas nos nossos cultos pedimos que o Espírito Santo se manifeste. Deus é o amor. Aleluia. Onde que não há amor, o Espírito Santo não pode se manifestar. Estamos na mesma igreja, mas às vezes nós não falamos. Ainda não nos amamos. Com ódios nos corações. É muito complicado. Aleluia. Precisamos trabalhar a comunhão horizontal. Precisamos abrir os nossos corações. Primeira coisa, aceitar o amor de Deus. Amado, eu te disse, será difícil de amar. Será difícil de você amar se em primeiro lugar você não aceitar o amor de Deus. Para você amar a outra pessoa, você deve primeiro aceitar o amor de Deus. Você precisa entender que Deus te ama. Aleluia. E o amor de Deus para conosco é incondicional. Será que estou falando com alguém? Amém. Será que estou falando com alguém? Amém. Você deve abrir o teu coração e aceitar o amor de Cristo. Apesar de tudo que nós somos, apesar das nossas falhas, apesar do nosso comportamento, Ele continua nos amando. Quando você aceita o amor de Deus para a sua vida, daí você poderá também dar amor ao seu próximo. A igreja de hoje tornou-se individualista. Igreja egoísta, que não vela mais pelo bem do outro. Que não vela mais pelo bem do outro. É só ouvir as nossas orações. É só ouvir as nossas orações. Quando nós oramos para os outros, quando nós oramos para os outros, praticamente não temos palavras. Praticamente só levamos 2 minutos. E você não vê, a igreja baixou a... Mas
Enquanto nós falamos, ora para a sua vida. Ora para a vida. Aí pega se fogo. Estou falando com alguém. Precisamos trabalhar o amor na igreja. Existem igrejas, não sei se essa igreja também, onde há pessoas que odeiam até o próprio pastor. Não gostam do pastor, mas vem na igreja. É complicado. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Você vê na igreja pessoas sentadas uma ao lado da outra, confessamos Jesus Cristo, mas no coração tem ódio. Não se fala. Amado, todos nós só temos o bem comum. Nosso bem comum é a pessoa de Jesus Cristo. Se você está aqui é por causa de Jesus. Se eu estou aqui não é por causa de Jesus. Por que vamos nos odiar? Por que vamos disputar? Será que estou falando com alguém? Amém. A mão aí na sua mão. Fala comigo com o Senhor Jesus. Fala com o Senhor Jesus. Então a missão da igreja, para com ela mesma, define-se também no discipulado. Fala comigo discipulado. Fala comigo discipulado. É onde que nós acabamos de ler no Mateus capítulo 28, 19 até 20. Já falamos muita coisa. Falamos que a palavra discípulo é usada 269 vezes nos evangelhos. E no Atos dos Apóstolos. Discípulo significa pessoa ensinada ou treinada. Aluno, aprendiz. E vimos como que Jesus Cristo nos evangelhos define o discípulo. Mas não vamos voltar de novo a falar desse assunto. Estamos a trabalhar com o tempo. No domingo passado, começamos a abordar um subtema, onde estamos a falar sobre as condições absolutas para ser discípulos de Jesus. E como texto de base, nós pegamos Lucas 14, 25 até 33. Lucas 14, 23, 25, desculpa, até 33. Esta foi o texto de base para falarmos das condições absolutas para ser discípulo de Jesus. Lucas 14, 25. Amém. Amém. Já encontramos? Ok, podemos ler. Palavra do Senhor. Amém. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos e seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pode terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com
20 mil, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros a outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Amém. Aplauda ainda para a glória do Senhor. Vamos encontrar 3 vezes a palavra não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Trata-se de condições absolutas que o Senhor coloca. E quem não preencher, não tem jeito. A primeira condição está no versículo 26. Ele diz: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e filhos, e irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olhando, ouvindo dessas palavras, podemos dizer que é uma palavra difícil, que tem o mesmo aborrecer. Quando você pega esta palavra aborrecer no grego, uma tradução direta da palavra aborrecer no grego significa dizer odiar. Aleluia. Odiar. E Jesus aqui estava falando: quem quiser ser meu discípulo tem que odiar o seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda tem que se odiar a ela mesma. Daí que será o meu discípulo. O que será que Jesus quer com essa palavra tão dura? Nós devemos entender essa palavra de forma comparativa com uma outra passagem paralela. No Mateus capítulo 10, versículo 36. Jesus fala a mesma coisa, mas fala de uma outra maneira. Ele disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Em outras palavras, Jesus exige de nós, caso que nos proponhamos segui-lo como discípulo, ele quer que nós colocamos o nosso relacionamento com ele acima de todos os demais relacionamentos na vida. Quer seja com o pai, com a mãe, com a mulher, com filhos, ou com o próprio eu. Jesus exige o primeiro lugar, sem concorrência. É discípulo de Jesus. É aquela pessoa que coloca Jesus Cristo em primeiro lugar em relação a tudo, em relação à sua mãe, em relação ao seu pai, em relação à sua mulher, seu esposo, seus filhos, em relação ao seu trabalho, em relação aos seus negócios, em todo o relacionamento que nós podemos ter nesta terra. Se não nos proponhamos a ser discípulos de Jesus, devemos colocar o nosso relacionamento com Jesus em primeiro lugar. Aqui eu já ensinei fazer a diferença entre a prioridade e a necessidade. A minha relação com Jesus tem que ser prioridade. Será que estou falando comigo? Será que estou dizendo alguma coisa? Não pode ser discípulo de Jesus Cristo aquela pessoa que se ama mais do que ela mesma em relação a Jesus Cristo. No
na oração por Jesus. Au cours do tempo você passa na meditação da palavra. No domingo até eu arrisquei perguntar se naquela semana quem tinha pelo menos memorizando uma passagem bíblica. Quem levantou a mão? Aleluia. Amém. É discípulo de Jesus Cristo. É discípulo de Jesus Cristo. Aquela pessoa que coloca Jesus como seu relacionamento com Jesus em primeiro lugar. Jesus vem antes de tudo. Antes da minha mãe vem Jesus. Antes do meu pai vem Jesus. Antes da minha mulher vem Jesus. Antes dos meus filhos vem quem? Jesus. Aí que eu serei discípulo. Será que vai falar para alguém? Será que vai dizer alguma coisa? Olha pela sua vida e se pergunta: será que Jesus Cristo ocupa o primeiro lugar da sua vida? Será que vai falar alguma coisa? Já estamos entendendo o que vai falar. A condição número 1 para você ser discípulo de Jesus, coloque a sua relação com Ele acima de todos os demais relacionamentos. Aleluia. Amém. Eu disse, quando você coloca Jesus em primeiro lugar, olha o que acontece. Alguém que tem problema de renda. Aleluia. Mas chega na igreja, a igreja precisa de alguma coisa. Do calor aí. Aleluia. A igreja precisa de alguma coisa. E ele pega o dinheiro da renda que ele tem. Entrega para a igreja. Se ele te contar, você vai lhe chamar de quê? Sopa. Aleluia. E eu disse, alguém que está numa relação desta com Jesus, agirá de forma que as pessoas não poderão entender. Como é possível alguém que está doente, mas está dançando para a glória de Cristo? Como é possível alguém deixar a sua casa e vir dormir na igreja? Você está falando com alguém? Você está falando com alguém? Amém. Prioridade de todas as prioridades nas nossas vidas deve ser a pessoa de Jesus. Mas hoje não é assim. Há pessoas na hora do culto e também a hora da novela. A novela há repetição. Se você falhar de noite, de dia não dá, ou de manhã não dá. Mas eu sempre te digo, cada culto é um culto. O culto que você fale não será igual ao culto de amanhã. O culto de ontem que nós estávamos aqui não é igual a este culto. E o culto de hoje não será igual ao culto de amanhã. Será que estou falando para alguém? Mas a novela eu posso assistir. Eu não posso assistir a novela. Até no sábado pode colocar todos os episódios da semana. Mas você vê alguém na hora do culto, é a mesma hora da novela, mas fica assistindo a novela e o culto está passando. Mas dança que eu sou discípulo de Jesus. Você consegue colocar Jesus adiante ou em frente ou prioridade do que a novela? Você diz que é discípulo de Jesus. Aleluia. Amém. Ele disse, essa pessoa tem que se odiar a ela mesma, sabe? Você deve amar a Jesus mais do que a você mesmo. Essa parte é complicada. Mas essa é a condição para ser discípulo de quem? Uma coisa discípulo é Cristo.
Olha, não caia na profecia dos últimos tempos. Uma das profecias dos últimos tempos diz que as pessoas se amarão mais do que a Deus. Aleluia. As pessoas amarão mais do que ao próprio Deus. É isso que nós estamos a ver hoje. É isso que está acontecendo hoje nas nossas igrejas. As pessoas amam mais. Olha, o que admiro no Senhor? A pessoa está disposta a ir dormir no âmbito da pessoa que nem conhece. É o amigo do amigo. Mas vai dormir fora. Quando você tem visita aqui na sexta-feira, aí tu vai no chão na igreja. E lá no âmbito eu não te colocar aqui no chão, né? Um dia estaremos diante do meu. Cada um. Estou falando. Para se defender. Se desse oportunidade, você pode dizer: mentira, naquele dia. Diga amém comigo. Amém. Mais uma vez amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. É abrir mão do meu suposto direito de mandar na própria vida. O morto já não manda mais na sua vida. Escolhe. Eu disse aqui uma frase. Jesus falando ao Pedro. Ele disse: quando eras criança, você se aprontava e saía e ia onde você quiser. Mas quando você fica velho, você colocará as mãos, outra pessoa que vai te amarrar as mãos e vai te levar no lugar, às vezes, onde você não tem. Embaixo a Bíblia diz que Jesus falava ao Pedro de que tipo de morte ele poderia sofrer. Porque se dependesse de Pedro, ele não poderia aceitar de ser morto daquela forma, de cabeça para baixo, os pés lá em cima. O que Jesus queria dizer lá? Quando você é menino, no espírito, você se deixará levar pelos seus próprios desejos. Mas quando você chega na maturidade, uma pessoa cheia do Espírito Santo, já não será mais você mesmo, será o Espírito Santo que vai te conduzir até de fazer coisas que você não quer, até te levar aonde que você não quer. Mas se até hoje você se diz que é discípulo de Jesus, nunca abriste mão no direito de comandar a sua própria vida, você não é discípulo de Jesus. Aleluia. Amém. O discípulo de Jesus, mesmo está sozinho com dinheiro alheio, a carne diz rouba, tira. Mas o Espírito disse não. Você rouba, eu te conheço. Até hoje ainda você rouba. Mesmo quando te manda, você fica com troco, vem mamãe, quando você vai te dar dinheiro para ir na praça, você vai comprar uma boa, não é teu dinheiro, é do papá. Será que estão falando com alguém? Amém. Agora vamos com o Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. A terceira coisa, ou a terceira condição, está no versículo 33. Ele diz assim: qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Amém. Olha, um assim pois, liga-se
Liga este verso. As duas ilustrações dadas no versículo 28 e a 32. Dizem mais respeito ao de entrar na condição de discípulo. Aleluia. Amém. Amado, quem quiser ser discípulo de Jesus deve renunciar a tudo. Aleluia. Amém. Parece um pouco difícil, né? Mas são condições. Deve renunciar a. Il faut renoncer à Dieu. Aleluia. Amém. Renuncia a tudo Renoncer que não agrada ao seu mestre. Renuncia a tudo que não é compatível. Olha como eu vou lhe dizer. No reino de Deus, os que são honrados não são os conquistadores, mas sim as renúncias. A grandeza no reino de Deus não é medida pelas conquistas, mas sim pelas renúncias. Somos reconhecidos no reino de Deus não por aquilo que nós temos, mas sim pelo aquilo que deixamos para trás. As pessoas aplaudem o que você tem, mas na ótica do reino, na maneira de ver do reino, você é aplaudido pelo aquilo que você abriu a mão para ter o que você tem. Vou ajudar o meu intérprete. Olha, no reino de Deus, nós não somos honrados pelo aquilo que nós temos, mas pelas renúncias. Quando você compra casa, é bom. Quando você compra carro, é bom. Quando você viaja para a Europa, é bom. Aleluia. Mas para Deus não conta tudo. Para Deus que conta que você abriu a mão e você renunciou. Aleluia. O que nós somos honrados no reino de Deus pelas renúncias. Porque renunciar não é fácil. Vou te dar um exemplo. Uma irmã, vou falar dos irmãos. Eu falo muito de irmã, vou falar dos irmãos. Eu também disse que hoje também existe sugar mama. Aquela irmã mais que gosta das jovens. Lhe paga a universidade, lhe eu quero falar de renúncia. Agora essa pessoa se converte em Cristo Jesus. Aleluia. Vem a igreja, ouve a palavra. Se ele continuar a receber as coisas daquela sua mão, o seu vai aplaudir. O seu vai aplaudir. Ele vai renunciar. Deve estar falando comigo. Amém. Quando ele vai renunciar, o céu nos engrandece. Quando nós renunciamos aquilo que no mundo nos custa caro. E graça, amado do Senhor, já estamos na segunda semana do nosso sacrifício de 31 dias na Igreja Sinhão do Santo de Israel, onde continuamos a invocar o tema El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Por isso eu te digo, venha e participe. Chame também toda a sua família para juntos clamarmos a revelação do El Shaddai em nossa vida, pois este é um momento único e maravilhoso. Então, não esteja de fora. Contamos contigo e que Deus te abençoe.
venho assim te dizer que os nossos cultos semanais terá início das 18 às 20, que vão de segunda a quinta. E toda a sexta-feira teremos vigília das 22 horas até as 2 horas. Não esquecendo assim de te dizer que nos sábados teremos oração das 9 às 12 e os nossos cultos de domingo das 8h30 até às 11. Paz e graça e que o Senhor te abençoe. Nos encontramos na oração, palavra, 20 pontos terminamos. De segunda até quinta-feira. E o nosso jejum, como é um jejum longo, de 31 dias, permitimos que as pessoas possam beber água de dia. Mas na sexta-feira, nós temos vigília, quer dizer, é um mini retiro. Entramos às 22 horas, oramos até por volta das 2 horas, descansamos e sábado às 9 pontos começamos a oração, até 12 pontos cada um vai na sua casa. É assim que estamos a trabalhar. O problema é que eu estou a participar, você também está a participar, mas o outro não está a participar. É para toda a igreja. Vamos terminar o ano com El Shaddai. Está a ser um momento de muita bênção. Vem orar junto conosco. Vem orar para a sua família. Vem orar para o seu negócio. Vem orar para que este ano termine com a paz. Te esperamos amanhã às 8 horas. Que Deus abençoe a todos. Até aqui, chegamos no fim do nosso culto. Vamos nos levantar para encerrarmos o nosso culto. Deus que começou conosco este culto, que acabou de terminar também conosco. Diz ao Senhor que esta semana que estamos a entrar, manifesta-te na minha vida como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, oremos, 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 oremos em nome de Jesus. Estamos orando em nome de Jesus. Estamos orando em nome de Jesus. Estamos orando em nome de Jesus. Do Rafã serás pescador de homens. Vem embora cantar Madalena. Vem.